Oi, gente, tudo bem? Graça e paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Vamos agora para uma pequena explicação do livro de Lucas, do capítulo 23, o versículo 26 ao 43. A leitura já está no canal, agora a gente vai para uma pequena explicação. Então, gente, depois que o Senhor Jesus foi entregue, aos soldados romanos e ter sido humilhado, ter sofrido horrores, ter sido espancado, cuspiram no rosto dele e ainda puseram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Você imagina o tanto que ele sofreu. Imagine receber uma coroa de puro espinho, aqueles espinhos entrando na pele dele. Não chegava eles cuspirem no rosto dele, baterem, ainda puseram essa coroa de espinhos na cabeça dele. E ainda teve que, depois de passar a noite inteira apanhando, sofrendo, ainda teve que carregar a cruz até o Gólgota, que o Gólgota é conhecido também como Calvário. Então, gente, no caminho, eles batiam no Senhor Jesus muito. Eles batiam com chicotes, que esses chicotes tinham nas pontas, sabe, das tiras dos chicotes, tinha ossos, pedaços de ossos de carneiro, e metais pesados. Então esses chicotes eram projetados para rasgar a pele e arrancar pedaços de carne. Isso era horrível, gente. Era muito desumano. Isso o Senhor sendo inocente, carregando uma cruz pesada, levando chicotadas até cair no chão, sendo inocente. Imagina, vocês podem imaginar uma coisa dessa? Ele não aguentou mais, ele caiu no chão. É muito triste, né? Não tem como você não ficar impactado com uma coisa tão terrível dessa, né? Saber que ele era inocente e que ele estava aceitando tudo isso para salvar nós, que somos os verdadeiros merecedores, os verdadeiros pecadores, né? E os soldados romanos, eles chamaram um homem, que Cirineu, ele é chamado, o nome dele Simão, que era de Cirineu, e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo o Senhor Jesus. Esse homem não tinha nada a ver com isso, mas eles viram esse homem ali, talvez ele estivesse ali vendo o que estava acontecendo, por curiosidade, a gente não sabe, mas eles pegaram esse homem, Simão de Cirineu, e falaram: carrega aqui a cruz. Então, gente, entre uma grande multidão, havia mulheres que elas estavam chorando e estavam se lamentando por causa do Senhor Jesus. Então o Senhor olhou para elas e disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos, porque chegarão os dias em que todos vão dizer: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram e nem amamentaram. Vocês pedirão que as montanhas caiam sobre vocês. Porque se tudo isso é feito com a lenha ainda verde, o que acontecerá quando estiver seca? Gente, o Senhor está falando aqui, olha, não chorem por mim, mulheres de Jerusalém, chorem por você, pelos seus filhos, porque eu estou aqui porque eu quero, porque eu vim morrer por vocês, para que todos aqueles que me aceitarem
e pedir perdão dos seus pecados, vocês vão herdar a vida eterna, porque aqui, esse mundo aqui é do maligno, não tem mais jeito. Então o Senhor falou para elas: eu estou aqui porque eu quero, eu aceitei, eu deixei a glória no céu e vim para cá para que morrer por vocês. Mas eu estou aqui porque quero. Você vê, lenha verde. Lenha verde se refere que, sabe, uma coisa viva, limpa. Ela se refere a uma pessoa totalmente inocente, porque o Senhor era isso. Ele era lenha verde, totalmente inocente, e ele não tinha pecado nenhum. Ele nunca pecou. Ele estava sendo castigado, sofrendo aquela morte de cruz ali que ele ia passar por nós. Então, ele falou: se eu sou a lenha verde, estou passando por tudo isso, estão fazendo isso comigo, você imagina vocês que têm pecado. Se vocês não se arrependerem, vocês vão sofrer muito. Um exemplo, mais ou menos isso, tá, gente? Que a lenha seca são os pecadores, né? O castigo será muito pior, ele falou. Se arrependam. Orem por vocês, chorem por vocês pelos seus filhos, porque vocês vão sofrer muito. Porque, tipo assim, esse mundo aqui não tem mais solução. Eu vim, vou morrer por vocês, pelo pecado que vocês têm, eu vou carregar sobre mim, sobre o meu corpo, sem pecado nenhum, para que vocês, se me seguirem, vocês vão estar livres. Eu vou ser o advogado de vocês. Vocês têm o advogado que é o acusador, você tem um advogado acusador, que é o inimigo, mas eu vou ser o advogado que vai livrar vocês de tudo, do fogo do inferno. Então foi isso que o Senhor falou para elas: não chorem por mim. Tipo assim, né? Eu tô aqui porque eu quero, para salvar vocês, mas eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, né? Então isso ele falou para elas, né? Então o que ele estava falando era isso, para as mulheres, que sem ter pecado nenhum, ele estava ali passando por tanto sofrimento, né? Por dores horríveis, mas aceitava por amor a nós. E eram os nossos pecados que ele estava carregando. E então, se nós nos arrependermos dos nossos pecados e seguir o Senhor, assim como eu já falei, obedecer os seus ensinamentos que ele deixou para nós, nós estaremos livres do castigo, né? Ele já pagou por nós, né? Foi por amor que ele fez isso. Mas os pecadores que não se arrependem, pessoas que falam que não tem pecado, esse é o que mais tem pecado, porque não tem como não ter pecado. Todo mundo tem. Então, quem não aceita o Senhor como o único Senhor e Salvador, vão ser como essa lenha seca. Elas vão queimar para sempre, onde o fogo nunca se apagará. Foi isso que ele falou. Então, ele falou isso e ele continuou a caminhar para o Calvário. E lá, quando ele chegou, estavam 2 criminosos para serem crucificados, né, e mortos junto com o Senhor Jesus. Um à direita e o outro à esquerda. E o Senhor Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se o Senhor não tivesse falado isso aqui, ó, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, não escaparia ninguém ali. Com certeza, explodiria o mundo ali mesmo. Mas não é isso que o Senhor veio fazer, né?
Ele veio para salvar os pecadores, não veio para matar ninguém. E mesmo pessoas fazendo mal para ele, ele ainda pediu o Pai, né? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E os soldados, eles lançaram sorte para repartir, né, as roupas do Senhor Jesus. E o povo todo observava. E as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus. Isso aqui zombando dele. Como pode uma pessoa sofrendo ali inocentemente, vendo aquele ser tão inocente, todo machucado, ensanguentado, sofrendo, e ainda zombar dele? Tem que ser muito filho do próprio capiroto para fazer isso, né? Porque não é possível, não tem um pingo de amor ao próximo, né? Porque mesmo que ele fosse um pecador, a gente já não teria. Eu, por exemplo, jamais, nem que fosse um ladrão, um assassino, eu não teria capacidade de ficar olhando e ficar zombando ainda. Nunca. Deus o livre, não tem capacidade disso, não tenho, não aguentaria. Então, para fazer esse tipo de coisa, já tem que estar com os 2 pezinhos no inferno, né? Tá vendo o inocente sofrer, sendo espancado, crucificado, e ainda rir da cara deles? É muito triste, né? E os soldados, eles zombaram dele e trouxeram-lhe vinagre. Você imagina, o Senhor estava ali, passou a noite inteira apanhando. Já estava chegando meio-dia. E com sede, com fome, de tanto apanhar, já não estava aguentando mais, sangrando de todos os jeitos, né? A pessoa vem e oferece vinagre, põe vinagre na boca dele. Isso é ser muito maligno, né? E eles puseram, né, trouxeram-lhe vinagre e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. E acima de Jesus, o Senhor Jesus, estava escrito: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava sendo crucificado junto com o Senhor, né, porque tinha os 2, tinha um do lado esquerdo, o outro do lado direito. Então, um que estava junto, né, sendo crucificado junto, ele blasfemava contra o Senhor e dizia: você não é o Cristo? Olha só, né? Se fosse uma pessoa que não tivesse ali sofrendo igual, né? Mas estava ali sofrendo e ainda estava querendo mesmo ir para o inferno, porque não é possível uma coisa dessa. Falar isso, sabendo que o Senhor era inocente. Então ele blasfemava contra e dizia: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro que estava ali junto o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, mesmo tendo igual sentença, mesmo sofrendo igual ali, tudo junto. Tipo assim, né? Você tá aqui, você vai morrer, você tá sendo crucificado aqui, mas você não teme a Deus, não? Você precisa ficar falando essas coisas, de vez pedir perdão, que sabe que vai mesmo morrer? Ele falou: a nossa punição é justa, né? Ele se aceitou aqui um pecador, ó. O outro não. Mas ele sim, ó, a nossa punição é justa. Tipo assim, nós pecamos, nós merecemos morrer sim. Por quê? Porque nós pecamos. Mas este, que era o Senhor Jesus, não fez mal nenhum. Ele falou para o que estava do lado: nós pecamos, nós merecemos sim. Mas ele não. E ainda acrescentou. Falou: Senhor Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino.
Ou seja, ele pediu perdão, né? E o Senhor Jesus respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, os dois erraram e pecaram, mas só um teve a humildade e reconheceu ser pecador e que precisava do Senhor, e recebeu ali mesmo perdão e foi para o paraíso aguardar o grande final, né, o grande dia, para ressuscitar junto com todos que fizeram a declaração aceitando o Senhor Jesus e se arrependeram dos seus pecados para seguirmos todos juntos para a vida eterna. Então, esse um se arrependeu e pediu misericórdia para o Senhor. Ele estava errado, ele errou, mas ele quis ficar com o Senhor e recebeu o perdão na hora. O outro não. O outro, que não aceitou o Senhor, estava ali ainda, ao invés de estar pedindo misericórdia, estava blasfemando e não se arrependeu dos pecados, né? Então ele morreu e está aguardando em sofrimento até o dia do julgamento, aonde será condenado porque não aceitou o Senhor Jesus, que é o nosso advogado. Que o Senhor Jesus, ele perdoa, ele carregou os nossos pecados, ele pagou a nossa dívida e ele é o nosso advogado. Ele no julgamento ele vai falar: esses aqui são vinde benditos de meu Pai, os outros não. Então, o Senhor, como ele pagou os nossos pecados, ele é o nosso advogado. Então ele livrou todos aqueles que aceitam o Senhor, ele livrou da condenação, foram livres da condenação. Então os que não aceitaram serão jogados no lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca vai se apagar. Então, se está com o Senhor pagou os nossos pecados. Ali na cruz ele carregou o peso dos pecados de todo mundo que querem, que aceitou e que iam depois aceitarem conforme foi passando, né? Os tempos que já são 2000 anos, muita gente aceitou o Senhor, muito, mas muito também não, né, gente? Infelizmente, né? Então nós sabemos que o Senhor, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele mesmo é o Pai, né? Ele mesmo é o Deus encarnado. Porque o Deus, próprio Deus mesmo, é um espírito. Ninguém ia poder vê-lo. E agora o Senhor Jesus, ele é carne, ele vem em carne. Então ele ressuscitou com o corpo dele. Ele subiu ao céu, mas ele subiu com o corpo dele. Ele mandou, quando Tomé duvidou que ele tinha ressuscitado, que falou que só acreditava se colocasse o dedo nas feridas dele, ele falou para Tomé: Tomé, estou aqui, vem aqui, coloca a sua mão aqui nas minhas feridas, coloque a sua mão, vê aqui onde estão os furos dos pregos. E Tomé respondeu, né, para ele, né: Senhor Deus, Senhor meu Deus, Senhor Deus e meu Deus. Na hora Tomé reconheceu. Então, tem muitas pessoas que são assim, precisam ver para crer. E o Senhor não vai se mostrar para mais ninguém, a não ser para que Ele queira, né? Então, feliz é aquele que crê sem ver. Acredita, pega a palavra, lê, entende, aceita o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador e vive na obediência, né? Vive na contramão. Não viva para o mundo, não viva para satisfazer a vontade da carne, que a nossa carne é fraca. Então, quando começa a vir pensamentos ruins, tem que logo tratar de tirar esses pensamentos, esquecer, porque senão acaba fazendo a coisa errada e aí vai desagradar o Senhor, né? Então a gente tem que estar sempre firme na palavra do Senhor. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.